Muito boa noite, começando mais um Pergunta para o Vagnão, nossa live de perguntas e respostas, consultoria 0800, totalmente gratuita para você aqui no Instagram, nossa live de toda quinta-feira aqui, né, nossa aula de toda quinta-feira, uma consultoria totalmente gratuita para você. Pergunta para o Vagnão, que faz parte do projeto Perícia Sem Segredo, onde ajuda os profissionais de segurança do trabalho a atuar nas perícias judiciais trabalhistas, prestando assistência técnica pericial como peritos particulares, como faturar aí no mínimo de 5 a 10 mil reais por mês e começar na área aí de forma efetiva, ganhando dinheiro de forma segura, com tranquilidade, sem ter que ficar investindo aí rios de dinheiro, né? E para aqueles que não me conhecem, eu sou o Wagner Costa, sou engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho. Há mais de 12 anos atuo na assistência técnica pericial, onde já conquistei aí mais de 13 milhões de reais de resultados favoráveis para os meus clientes. Sou o fundador do projeto Perícia Sem Segredo e criador do Expert em Perícia, o único curso do Brasil da área de perícias que é certificado e reconhecido pelo MEC. Então, bora que tá mais um Pergunta pro Vagnão no ar. Show de bola, boa noite a todos. Você que está aqui no gravado, tá vendo gravado, né? Também seja muito bem-vindo. Vamos que vamos para mais um Pergunta pro Vagnão, galera. Isso aí. Pessoal, confirma para mim se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Manda aquele SS aí para mim, por favor. Galera que é mais antigo já conhece aí o SS, né? Se está me vendo bem e se está me ouvindo bem, sim e sim, né? Manda aí para mim, para eu saber que está funcionando tudo certinho aí. A Kalinka já mandou aqui, a Elaine, show de bola, obrigado, galera, é isso aí. Então, pergunta para o Vagnão, nossa consultoria 0800 totalmente gratuita para você, como é que funciona? Você manda a sua pergunta e eu respondo com todo o meu conhecimento, com a legislação que já está aberta aqui, enfim, com tudo que eu tiver de conhecimento no assunto, eu vou tentar te ajudar, tá? E sobre o que você pode perguntar? Qualquer coisa referente à assistência técnica pericial, sobre questões de insalubridade, periculosidade, mercado de assistência técnica, o mercado de perícias, honorários, clientes, atuação do perito particular, enfim, qualquer dúvida que você tenha, eu estou aqui para ajudar, tá? Então, como é que você pode fazer sua pergunta? Clica no balãozinho com ponto de interrogação, tá? Clica nesse balãozinho, vai abrir uma caixinha aí, você escreve aí e ela fica aparecendo aqui para mim, tá? Ou coloca aqui nos comentários a sua dúvida, tá? Que aí ela aparece aqui para mim e eu já vou lendo aqui, e aí eu vou intercalando as dúvidas da caixinha com as dúvidas do comentário. Lembrando que eu tinha deixado uma caixinha hoje de manhã no meu story, então vou começar, enquanto vocês vão deixando as dúvidas de vocês aí, vou começar pela caixinha que eu coloquei lá no story e já vai mandando sua dúvida aí, para a gente fazer uma pergunta para o Vagnão bem legal aí, para te ajudar o máximo possível. Então, vamos que vamos no Pergunta para o Vagnão, começar sem enrolação. Tem bastante pergunta na caixinha, hein? Sou engenheiro de segurança, mas com zero experiência. O curso serve para mim? Bom, vamos lá. Então, eu tenho um curso de formação, que é o Expert em Perícia, né? Após o workshop gratuito que vai acontecer, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do Expert em Perícia, né? E a pergunta é se mesmo sem ter nenhuma experiência, você consegue atuar com assistência técnica pericial, como perito particular, prestando assistência técnica, fazendo perícia para os seus clientes. Totalmente possível, tá? Totalmente possível. Para você ter ideia, eu tenho alunos que não eram nem da área de segurança. Eu tenho uma aluna que ela era da área de marketing. Só que ela era colocada para fazer as perícias da empresa. Ela se interessou pelo assunto, começou a fazer o curso comigo, depois ela foi fazer o curso técnico de segurança e atua com as perícias, tá? Então, assim, sim, o curso serve para você. Por quê? Porque ele tem todo o passo a passo e todas as ferramentas necessárias para você atuar, tá? Então, como analisar tecnicamente a legislação,
a virada de chave, né, do profissional prevencionista para o profissional técnico, como você faz a prospecção dos seus clientes, como você faz precificação dos seus serviços, modelo de proposta para você apresentar uma proposta de alto valor, de alta conversão, modelos de script para você fazer prospecção dos clientes, modelo de contrato de prestação de serviços, como fazer o fechamento aí, né, da venda da sua assistência, dos seus serviços. Então tem tudo sobre captação e prospecção de clientes, tudo sobre como precificar os seus honorários, técnicas para você aplicar. E aí, se você vai atuar para reclamante, para reclamantes, mora em cidade pequena, cidade grande, tudo detalhado, com todas as ferramentas necessárias, tá? Toda a análise da NR15 e NR16 e todas as legislações que são aplicadas à perícia. E ainda um módulo 8, que é o módulo de perícia de ponta a ponta, onde eu explico a minha metodologia de fazer a perícia em 7 etapas, tá? Que é algo totalmente diferente do que você encontra no mercado, porque não existe, ok? E ainda finaliza com uma parte de gestão. Então, você consegue driblar a falta de experiência com o quê? Com conhecimento. Então, sabendo o que fazer, por que fazer e como fazer, e tendo as ferramentas corretas, você dribla a falta de experiência e o cliente nem vai perceber que você nunca teve nenhuma experiência. Se o cliente perguntar, você fala, olha, eu não tenho experiência, mas tenho uma capacitação. E é isso que vai fazer com que você gere resultados, porque na hora que você for conversar com um cliente, quando você tem a capacitação adequada, você vai mostrar tanto valor no seu trabalho, tudo que você vai fazer, todas as ferramentas que vai utilizar, que o cliente nem vai imaginar que você não tem experiência. E é por isso que o meu curso ele é certificado pelo MEC. Está aqui o certificadinho aqui, ó, no troféu que a gente disponibiliza para os alunos aqui, ó, tá? Ele é certificado pelo MEC. Porque ele é completo. A certificação do MEC é de nível de extensão universitária. Somente cursos que tenham a condição de fazer com que o aluno atue profissionalmente na área que ele está estudando recebem a certificação de extensão universitária do MEC. Então, com o Expert em Perícia, você vai ter a condição de atuar profissionalmente como perito particular prestando assistência técnica pericial, mesmo começando sem experiência alguma, ok? E isso vale se for técnico em segurança, tecnólogo, médico, não importa, tá? A Ellen Cristine, trabalho na área de análises clínicas e química, posso fazer esse curso? Ellen, se você tem a base de segurança do trabalho, sim, tá? Por quê? O meu curso ele é focado nas perícias de insalubridade e periculosidade, tá? Que são questões inerentes ao profissional de segurança do trabalho. Tá? Então a gente vai ver questões de equipamentos de proteção, programa de gerenciamento de risco, ficha de informação de segurança do produto químico, né? Laudos de insalubridade, periculosidade, LTCAT. Então, você precisa entender da área de segurança, ter pelo menos a base, o curso básico de segurança do trabalho, para você poder tirar bom proveito do curso. Caso contrário, tem alguns aspectos que você vai ficar um pouco perdida, tá? Mas se você tiver a base, sim, você pode fazer. Kalinka, estou cursando o TST, posso fazer o curso de perícia? Sim, Kalinka, pode fazer o curso de assistência técnica pericial, tá? Por quê? Perícia judicial trabalhista, como eu falei na live de terça-feira, ela é uma atividade exclusiva dos médicos e engenheiros de segurança do trabalho, para atuação como perito judicial, tá? O perito que trabalha para a justiça. Agora, os peritos particulares que trabalham para as partes do processo, que estão envolvidos no processo, que são contratados para isso, tá? Então imagina que no processo você tem duas partes, né? A pessoa que entrou com a ação trabalhista e a empresa que recebeu a ação trabalhista. Então, como perita particular, você pode prestar serviços, Kalinka, para as partes do processo, tá? No Brasil, só para você ter ideia, nós temos mais de 21 milhões de empresas.
Tem processos que tem 7 empresas envolvidas, 8 empresas envolvidas. Tá? Fora isso, você tem os advogados que defendem os reclamantes. Né? Então, como técnico de segurança do trabalho, sim, você pode atuar como perita particular. Tá? E aí você já tem a base para se capacitar para atuar na área de perícias e prestar assistência técnica pericial. Então, sim, você pode fazer sim o curso, tá? Para aqueles que querem fazer o curso, se inscreve no workshop. Por que é importante? No workshop, eu vou dar uma visão completa da área de perícias. Todo o mercado, como é que funciona. Para aqueles que não me conhecem, eu vou contar um pouco de como eu cheguei até aqui, até para você entender melhor como eu posso te ajudar, né, com que você cresça na sua atuação, que você aproveite o mercado de perícias. Tá? Você vai ver casos de ex-alunos meus, como aqui, ó, a Bianca é aluna minha. Uma vez aluna, sempre aluna. A Bianca é aluna, ela começou do absoluto zero. Hoje em dia ela tem o próprio negócio de assistência técnica pericial. Ela era CLT, saiu do CLT e criou o próprio negócio. Acabou de entrar aqui na live com a gente. Então, você vai ver cases de alunos, você vai entender como atuar na área, entender quem pode ser os seus clientes, né? Até onde você pode atuar, né? Se é só na sua região, você pode trabalhar para o Brasil inteiro, formas de trabalhar. Então, o workshop, eu vou te mostrar tudo isso. E aí, quem está inscrito no workshop vai ter uma condição especial para se inscrever no Expert em Perícia, tá? Então, participa do workshop, que vai ter um baita desconto para você entrar no Expert em Perícia. Galera que chegou depois, quiser mandar pergunta, ó, clica no balãozinho aqui ou escreve aqui no comentário. Vai mandando aí, pessoal. Aproveita. Como assistente técnico, qual a melhor área de atuação? No meu caso, eu trabalhei em várias empresas. Bom, não existe uma melhor área de atuação. Assistente técnico nas perícias de insalubridade e periculosidade, você pode atuar em qualquer segmento de empresas, de indústria, de qualquer coisa. Por quê? Porque todas as áreas têm perícias. Né? Todas as áreas têm perícias. Para vocês terem ideia, eu posso falar por mim, né? Por mim e pelos meus alunos. Perícias em hospitais, laboratórios, fazendas, frigoríficos, supermercado, açougue, padaria, buffet de festa, motel, hotel, empresas de logística, empresas de manutenção, escritórios administrativos, lojas de shopping centers, construção civil. Tem obra aí na sua região? Vai ter perícia. É fato. Então, não existe uma melhor área. Às vezes você se identifica com uma área. Por exemplo, eu me identifico muito com a área de facilities, limpeza, principalmente, logística e manutenção industrial. Além disso, na área de mercados, supermercados, açougues, esse tipo de atividade. Então, são 4 áreas que eu me identifico demais. Por quê? Porque eu já fiz muitas perícias nessas áreas. Né? Então, esses são os meus clientes preferenciais. Mas, ao mesmo tempo, eu posso fazer perícias em qualquer outro lugar. Tá? Então, às vezes, poxa, eu trabalhei já em várias empresas da construção civil, manjo tudo de construção civil. Poxa, foca na assistência técnica da construção civil. Você vai ter facilidade de gerar resultado e depois você vai expandindo para outras áreas. Então, uma das grandes sacadas, que eu sempre falo que a assistência técnica é uma das áreas mais democráticas da segurança do trabalho, é que você pode atuar em qualquer tipo de segmento, em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil. Né? Então, isso facilita a sua atuação. No workshop, fala, pô, Wagner, mas eu estou aqui em Cafundó do Judas, como é que eu vou atuar para qualquer área do Brasil? No workshop eu vou explicar como fazer isso. Tá? Então, existe essa possibilidade. Então, se você tem uma área que você tem mais familiaridade, você pode se especializar na assistência técnica nessa área, mas ao mesmo tempo ir abrangendo outras áreas para ir aumentando a sua atuação. Isso vai fazer com que você cada vez mais tenha um faturamento maior e aí ganhando aí 5, 10, 15, 20 mil reais
por mês com assistência técnica. Lembrando que isso é uma escala evolutiva, não existe milagre, pozinho de pirlim, pim, pim, nada disso. É uma escala evolutiva. Você começa do zero e aí você vai crescendo na sua atuação. Vai crescendo até chegar ao ponto de ter perícias recorrentes, um negócio de assistência técnica pericial. Tá? Então, não existe uma melhor área. Talvez você tenha mais afinidade com uma área, então pode ser que valha a pena você ingressar por essa área. Ou, na minha região, Wagner, é um polo calçadista absurdo. Tem muito calçado aqui. Poxa, começa pelas empresas de calçado. Depois você vai expandindo a sua atuação. Ok? Bora que bora, galera. Tem dúvida? Vai mandando aí. Tô vendo vocês meio devagar hoje, hein? Tem uma pergunta aqui bem interessante aqui, ó. O Cabral perguntando aqui, ó. O curso engloba até mesmo a utilização de normas da ABNT que às vezes são postas em pauta? Então, Cabral, nas perícias de insalubridade e periculosidade, norma da ABNT não apita nada. As normas da ABNT não apitam nada nas perícias de insalubridade e periculosidade. Raramente, raro ser utilizado. Um caso muito específico, tá? Então, o curso não envolve as normas da ABNT, mesmo porque as normas da ABNT são... Quantas normas tem da ABNT? Tem milhares de normas da ABNT, né? Então, o curso envolve a análise da legislação aplicada à insalubridade e periculosidade. Por exemplo, norma regulamentadora. Nós vamos ver todas as 38 normas regulamentadoras? Não. Nós vamos ver as normas que têm a ver com as questões de insalubridade e periculosidade. É um estudo focado. Inclusive, a primeira atividade que você vai fazer quando você entrar no curso é a teia do conhecimento, onde você vai fazer um mapeamento do seu conhecimento para você poder focar os seus estudos e chegar aos resultados mais rápido ainda. Tá? Então, o estudo é focado em insalubridade e periculosidade. E assim acontece com as normas de higiene ocupacional, que estão englobadas no curso, tá? A CLT, os artigos da CLT que dizem respeito ao assunto. Deixa eu só arrumar uma parada aqui. Os artigos da CLT que dizem respeito ao assunto. Código de Processo Civil, súmulas e orientações jurisprudenciais, tá? Então, toda essa legislação que é aplicada à assistência técnica pericial, ela é abordada e detalhadamente no curso. Tem um módulo só para isso. Aqui uma pergunta sobre mercado. Por que o repasse ao assistente técnico das logísticas de perícia acaba sendo baixo? Pagam R$500 e acham que está bom para fazer parecer e impugnação. Bom, vamos lá. A gente tem que entender a atuação da logística de perícia. Para aqueles que não conhecem, logística de perícia é um tipo de cliente que você pode ter. São empresas especializadas em fazer perícias. Tá? Então, ela é uma assistência técnica pericial especializada. Então, ela só faz isso. Okay? Normalmente, as logísticas de perícias têm contratos com grandes clientes. Então, vou pegar um exemplo só aqui, tá? Coca-Cola. Coca-Cola tem em todo lugar do Brasil. Tem vendedor, tem um monte de atividade de funcionários que são ligados à Coca-Cola. Então, você pega uma logística que tem contrato com a Coca-Cola, essa logística vai atender a Coca-Cola no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E ela fecha um pacote de perícias com esse cliente por mês, tá? E esse cliente paga, mediante contrato, um valor fixo para perícias no Brasil inteiro. Então, a perícia que vai acontecer lá no interior do Acre, lá no Amazonas, em Belém do Pará, em São Paulo, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. É o mesmo valor, ok? Porque é um pacote fechado. E como o número de perícias que os grandes clientes têm é elevado, a logística de perícia acaba cobrando um valor menor em função da grande demanda. É diferente, por exemplo, você vai cobrar do seu cliente por um caso
R$ 2.500, R$ 3.000, para se atuar no caso completo, você vai levar ali umas 12 horas aproximadamente, depende do caso, né? Mas vamos dizer aí, que nem a perícia que eu fiz na segunda-feira, só estou abrindo aqui uma. Cobrei R$ 3.000 no caso, vão ser cerca de 15 horas de atuação. Então a gente divide aí 3.000 dividido por 15, vai dar um honorário aí de R$ 200 por hora, certo? R$ 200 por hora. Na logística de perícias, eles fecham um contrato. E aí você não precisa, quando você trabalha para uma logística, você não faz o serviço completo. Você faz o acompanhamento da perícia e a emissão do parecer técnico. Ou parecer técnico e impugnação, depende do que a logística conversa ali com você, depende dos termos que está tratando, tá? Honorário de R$ 500. Normalmente, uma atuação para uma logística, você leva ali umas 5 a 6 horas, porque você não vai despender o tempo completo. Eu fiz uma perícia na terça-feira por uma logística. Então, eu fui fazer a perícia, voltei nesse trâmite todo ali, levei cerca de 4 horas, tá? Vou fazer o parecer técnico. Então, vou levar mais 1h30, por aí vou colocar 6 horas. 500 dividido por 6 dá R$ 83. Quando você tem uma atuação completa, 200. Quando você tem da logística, 83. Só que existe um porém. Você leva menos tempo, você recebe mais rápido, porque as logísticas pagam em até 15 dias, normalmente. Você recebe mais rápido. E você não tem o trabalho de ir atrás do cliente. Esse trabalho a logística faz. A logística que faz. Então você apenas recebe a demanda. Você está ali, já pingou lá no telefone celular, perícia, consegue? Consigo. Ponto. Acabou, é esse. Você não tem que fazer prospecção de cliente, não precisa fazer nada disso. Quanto tempo você leva na prospecção de cliente para conseguir um cliente? Então, a atuação pela logística, ela é vantajosa. Por quê? Você despende pouco tempo na atuação. Parece ruim, né? Pô, só 500. Mas quando você vai analisar de forma detalhada, a coisa muda de figura. Porque você tem pouco tempo, você despende pouco tempo de atuação, que te gera um honorário de cerca de 80 a R$ 100 por hora. Tem casos que são simples. Eu já fiz perícia de logística de perícia no mercado, na frente da minha casa. Eu fui a pé, na frente, literalmente. Eu atravessei 2 ruas. Tem uma avenida aqui na frente de casa, eu atravessei 2 ruas. Cheguei na perícia. Fiz a perícia e voltei para casa. Fiz o parecer técnico. Eu levei ali, se muito, 3 horas. Eu ganhei os mesmos R$ 500. Se a gente pegar 500 e dividir por 3, vai dar R$ 166. O valor de honorário por hora, quase a mesma coisa da que eu cobrei 3.000. Porém, vai me levar mais tempo para eu fazer. Então, a gente não pode analisar só o número seco, né? Então, vamos lá. R$ 80 por hora. Vou pegar aqui, R$ 80 por hora de honorário, ok? Você trabalha 180 horas por mês, normalmente. Quando você é CLT, né? 180 horas por mês, contando ali de segunda a sexta, das 8 às 17, vai dar mais ou menos 180 horas por mês. Se você conseguir manter uma média de R$ 80 por hora de honorário no mês, isso daí vai te dar um valor de R$ 14.400 de honorário no mês. Um honorário bastante razoável, de um único cliente. De um único cliente. De um único cliente. Se você pega 10 perícias por mês de uma logística, o que é possível, você pode atuar até para mais de uma logística, você tem 5.000. Eu cheguei a fazer já o máximo que eu fiz no mês, e eu estou em Santos, que não é um grande centro, foram acho que 14. Deu cerca de 7.000 no mês só da logística, fora os outros clientes. Então é um cliente onde você não tem o trabalho de ir atrás da perícia,
você recebe rápido, que nem eu fiz a perícia na terça, o meu prazo para entregar o parecer técnico é até amanhã. Sexta-feira, amanhã eu vou fazer o parecer técnico e vou entregar para eles. Dia 15, o valor do honorário cai na minha conta. Sem grilo. Então, você não precisa ir atrás do cliente, você tem pouco tempo na atuação, então é um cliente que paga rápido. Então ele te gera um fluxo de caixa interessante. O problema é se você tiver somente a logística como seu único cliente, porque você vai precisar ter muita demanda. Tem locais que tem muita demanda de logística, Wagner? Tem. Deixa eu só ajustar aqui o ar-condicionado. Tem lugares que tem muita demanda de logística, Wagner? Sim, tem. Ah, é só no grande centro? Não. Eu conheço logística que trabalha para JBS. Aí você pega lá no Mato Grosso, tem 7, 8 perícias no dia. Então, a atuação pela logística, ela parece que paga mal. Mas quando você olha o valor de honorário por hora trabalhada, a coisa muda de figura. Principalmente porque você não precisa fazer esforço nenhum para ir atrás do cliente, você recebe rápido e a sua atuação ela é de pouco tempo. Isso te sobra tempo para você atender outros clientes que você consegue honorários melhores. Ok? Wagner, tudo bem? Grê Martins Silva, gostaria de tirar uma dúvida. Com relação ao agente frio, você concorda que a temperatura indicada no painel da câmera ou Thermo King não corresponde à temperatura da câmera? Não concordo. Para mim, pode corresponder. Pode ser que sim, pode ser que não. Aqui o Tércio comentando aqui, ó, sobre a logística. Aqui, ó. Além disso, na maioria dos casos, não faz quesitos e não faz impugnação. Exatamente, Tércio. Né? É uma atuação rápida, enxuta. Então, faz sentido ter um honorário menor. Então, acho que complementou aqui o Grey Martins. Resumindo minha pergunta, vale uma avaliação de frio em câmara fria, uma vez que o indicador do equipamento não corresponde ao frio ocupacional? Então, mas por que não corresponde? Por que não corresponde? Essa aqui é a questão. Por que eu estou falando isso? O sensor de temperatura é um termopar. Ele mede a temperatura do ar dentro da câmara. Ah, mas a câmara quando abre pode mudar a temperatura. Sim, mas é uma condição específica. O termopar continua medindo a temperatura lá frequentemente. Só estou rolando aqui os comentários para não perder aqui. Então, o termopar, ele mede a temperatura constantemente. Eu acho mais eficaz o termômetro da câmara do que os peritos que vão fazer medidas em câmaras frigoríficas, que vão com aquele termômetro a laser de pistola, e mede a temperatura em materiais dentro da câmara. Porque aí existe a condução térmica do material. Se ele apontar o termômetro para uma estrutura metálica, vai dar uma temperatura. Se ele apontar o termômetro para uma estrutura de madeira, e é comum dentro da câmara ter madeira, por exemplo, pallets, vai dar outra. Na caixa de papelão vai dar outra. Se você quer aferir se aquela temperatura do termômetro da câmara, seja analógico, seja digital, está correto ou não, faça uma avaliação com um termômetro de bulbo seco dentro da câmara. Ali você vai saber se aquela temperatura está ok ou não, tá? Agora, eu prefiro muito mais confiar na temperatura do termopar do equipamento do que na pistolinha laser do perito que mede a temperatura em um material e não a temperatura do ar ambiente. Ok? Terceirização, a ponta sempre recebe menos, faz parte do negócio, a logística fica com todos os custos. Exatamente, eles é que vão atrás do cliente. Eles têm que ter uma estrutura para manter o cliente, inclusive, para atender o cliente.
estrutura comercial, administrativa, jurídica, pós-venda, financeira, para poder pagar os assistentes. Então, o trabalho da logística é um trabalho muito grande. Muito grande. E se uma logística fecha um contrato com uma perícia por R$ 1.800, R$ 2.000 com um cliente para fazer 50 perícias, 30 perícias no mês para aquele cliente, R$ 500 que ela paga pro assistente técnico é um valor bastante razoável. A gente está falando aí de 25% a 30% do valor do contrato na mão do assistente. Não é pouco não, hein? A equipe aqui respondendo para Pandamares, que não é emprego, é prestação de serviço, exatamente. Aqui o Cabral, ter a chamada visão de jogo a longo prazo. É que às vezes, acho que até a Thaís comentou isso daqui, ó. O problema é focar em trabalhar só para perícias. Essa aqui é a questão. Estou fazendo o curso, nem sei por onde começa a trabalhar. Pela prospecção de clientes, pô. Vai lá no módulo de prospecção de clientes, você vai ter todo o detalhamento lá. Lá no curso, pô, tem no módulo, começa aqui, não sei se você assistiu esse módulo ou não, tem o plano de 90 dias, com todo o passo a passo para você fazer. O Leonardo Mourão, tem alguma empresa de logística de perícia aqui em BH? Então, Leonardo, você não precisa ter uma empresa de logística em BH. Porque as empresas de logística, elas atuam e atendem o Brasil inteiro. Tá? Então, você pode estar cadastrado numa empresa de logística de São Paulo, do Maranhão, e prestar serviços aí em BH. Por exemplo, eu não tenho uma logística aqui de Santos, mas eu presto serviço para uma logística que é de São Paulo, aqui em Santos. Qual a legislação base da atuação do perito? Bom, na terça-feira eu fiz uma live de 1 hora falando sobre isso. Então eu vou recomendar que você assista essa live, mas assim, ó, detalhada, resumidamente. Perito da Justiça, artigo 195 da CLT, ok? Perito particular, que é o assistente técnico das partes do processo, artigo 466, parágrafo 2º do Código do Processo Civil. Tá? São leis diferentes, ok? Então, assiste a aula que eu fiz na terça-feira, porque foi 1 hora de aula falando somente sobre esse assunto aqui, né? Como você usa assistência técnica, quem pode ser, por que pode ser, tudo detalhadamente, mostrei a lei na tela, tudo. Então vai lá no meu canal do YouTube e assiste a aula que você vai entender detalhadamente. Reclamante afirma ter recebido EPI. Assistente técnico. Porque você pega uns peritos mal acabados que querem só caçar o honorário e prejudicar a empresa, porque quando ele dá o laudo desfavorável à empresa, ele consegue honorários maiores. Quando você não tem assistente técnico, você fica na mão desse tipo de cara aqui. Ah, são todos assim? Não são todos, nem é a maioria, tá? Mas existem muitos. Existem muitos. Então você precisa ter assistente técnico que vai desenvolver as estratégias para evitar que isso aqui aconteça. Mesmo que o reclamante minta. Ou se acontecer, você ter algo para provar o contrário. Vou dar um exemplo. Perícia que eu fiz segunda-feira, um mercado, chamam de atacarista, né? Atacado e varejo, câmara fria. A pessoa tinha na ficha dela assinada o recibo de entrega de EPI, estava assinado por ela, que ela recebeu todo o conjunto de frio.
Mas a empresa, por uma falha na hora de preencher, do assistente administrativo, a empresa que ainda não tinha profissional de segurança, nada disso, era assistente administrativo, ele não sabia o que era o CA, não anotou. Então na ficha de EPI tem o EPI descrito, a data de entrega, a assinatura da pessoa, mas não está o CA. Embora que na NR6 não fala que tem que ter o CA. Ponto. Fala que é registro do EPI e que o EPI tem que ter CA. Não fala que o CA tem que estar na ficha. Ponto. Ok? Aí o perito fala, mas não tem o CA na ficha e tal. Eu já tinha enxergado essa situação. O que eu fiz como estratégia? E é por isso que você tem que ter alguém que atue de forma profissionalizada, como eu ensino para os meus alunos. Você analisa o caso todo antes, enxerga o que pode acontecer e define as estratégias. Certo? O que eu fiz como estratégia? Levei todos os equipamentos de proteção que ela recebeu para a perícia. Coloquei na cara do perito. Falei, tá aqui, é só você olhar o CA. Ah, não, mas estão lacrados, não era o que ela usava. Falei, mas são iguais. Só que a reclamante mentiu na perícia. Ela falou, eu não usava, eu não tinha. Eu falei, mas como é que você não tinha? Está aqui na tua ficha. Você não é tua assinatura essa? Mas eu nunca recebi. Eu falei, você assinou e não recebeu? Não, nunca tive nada. Mentiu descaradamente. E na perícia ela mente porque não tem um compromisso com a verdade, como tem no fórum trabalhista, lá na audiência. Porque lá se ela mente, ela sai presa. Então o que eu fiz? Levei e mostrei para o perito. O perito não olhou. Eu falei, ok, mas por que você não... não, eu falei, tá, mas e o que você precisa então para saber, para você ter os números dos CA dos EPIs que ela usava? O que você quer de informação? Nota fiscal te ajuda? Não, se tiver as notas ali da época, eu falei, ok, a empresa tem. Pedi a empresa levantou tudo, colocou no processo, mandei para o perito, estou colocando no meu parecer técnico. Então você precisa de um assistente técnico justamente para essas controvérsias que acontecem na perícia. Se a perícia fosse tudo lindo, todo mundo falasse a verdade, os peritos fossem totalmente idôneos, não precisava de assistente técnico. Assim como, se não houvesse problemas entre as pessoas e as empresas, quando as pessoas são desligadas, não precisava do advogado trabalhista. Então, é um profissional necessário. Por quê? Porque ele vai mediar essa relação, o assistente técnico. Ele vai fiscalizar o trabalho do perito. E lembrando que o assistente técnico pode trabalhar tanto para o reclamante quanto para a reclamada. Então, às vezes a empresa ali apresenta uma documentação meia boca e se o reclamante não tem o seu assistente técnico, passa. Agora, quando o reclamante tem, o assistente técnico vai mostrar todos os buracos que tem e levantar o porquê que existem esses buracos e assim demonstrar que realmente não tinha a proteção efetiva. Então, é fundamental ter assistente técnico justamente por isso. E é por isso que é um mercado gigantesco e faltam profissionais capacitados. Então, se você quer aproveitar esse mercado, conhecer melhor o mercado, se inscreve no workshop e participa do workshop. Porque lá eu vou mostrar detalhadamente todo esse mercado e como você pode começar nesse mercado em 90 dias e faturar aí no mínimo de 5 a 10 mil. Entendeu? Wagner, boa noite. Referente à elaboração de quesitos. Quem é? É o Marcelo. Insalubridade por agente biológico, químico e umidade. Tem algum limite para elaborar perguntas ao perito? 50 perguntas é considerado muitas? Bom, Marcelo, se você colocar mais de 10, o perito já vai considerar muitas. Quando o perito considera muitas perguntas que eu faço nos meus quesitos, sabe o que eu faço? Nada. Tomo uma água, tô nem aí. Eu faço todas as perguntas que são necessárias, de forma estratégica. Não adianta fazer pergunta aleatória, que não tem a ver com o assunto ou que não vai trazer benefício. Aí é perguntar por perguntar. Aí não tem sentido você ter 50 perguntas.
Agora, se você tem 50 perguntas para fazer e as 50 perguntas são importantes para esclarecer o objeto da perícia, para colocar as suas estratégias em prática, faça 50, faça 60. O perito ele é pago para responder. Código do Processo Civil, a lei da perícia diz isso. Vamos lá. Artigo... Espera aí, deixa eu chegar aqui. Artigo 473 do Código do Processo Civil, item 4. O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz ou pelo Ministério Público. Então o perito é obrigado a responder no laudo, todos. E conclusiva, não é vide item 5, que tem 250 coisas e não responde a pergunta. Quando eu não quero criar atrito com os peritos e o perito reclama para mim, eu já tenho um acerto com os advogados que são meus parceiros. Eu coloco a culpa no advogado. O perito chega e fala, nossa doutor, 30 perguntas aqui, para que tudo isso? Eu falo, puxa vida, advogado é fogo, né? Que dó de maluco. Tem perito que quer questionar e tal, e aí eu falo, não, fui eu que fiz. Então, outro dia foram 32 quesitos. Aí o perito, nossa, 32 quesitos, doutor, exagerou, né? Eu falei, não, doutor, todos que são necessários. Isso porque eu ainda tirei uns 10. Era para ter sido mais. Nossa, desnecessário isso. Eu falei, doutor, para o senhor, para mim é necessário. Mas é o seu trabalho responder. Numa perícia coletiva eu já apresentei 125 quesitos. O perito dava pulo desse tamanho. Não estou nem aí. Ele é pago para isso. Ninguém foi bater na porta da casa dele e falar, olha, venha ser perito para mim. Trabalhe de graça. Não. Ele foi lá, se inscreveu para ser perito, sabendo das responsabilidades, ou deveria saber, porque ele se propôs a fazer, e ele recebe para isso. Então não tem o que reclamar. O Cabral aqui, por falar em atrás do assistente técnico na prospecção de cliente, como por exemplo advogados, podemos encarar paralelamente como na logística? Sim, você pode ter vários clientes paralelos. No Expert em Perícia a gente fornece uma lista de logísticas até. O Valdenir, não sei se acabe o assunto na live, mas hoje enviei e-mail para alguns futuros clientes e estou em dúvida quanto ao escopo de todo o processo, por exemplo, quesitos, iniciais. Paul Valdenir, dentro da minha metodologia, eu divido a atuação do assistente técnico em 7 etapas. A análise da inicial faz parte da primeira etapa, não é a primeira etapa completa, faz parte apenas da primeira etapa. Quesitos, na minha metodologia, que eu ensino para os meus alunos, é a etapa 2. Nós temos mais 5 pela frente. Então, eu não sei qual a metodologia de trabalho que você está utilizando, tá? Mas, o escopo de trabalho, você vai definir junto com o cliente. Tem clientes, que nem hoje eu recebi um e-mail de um cliente para fazer apenas a impugnação de um laudo, tá? Então, somente a contestação do laudo pericial. Dentro da minha metodologia, isso está lá na etapa 5 e 6. Então, você precisa ter um método de trabalho definido com o seu processo de trabalho, se você tiver desenvolvido algum. Por quê? Porque isso facilita na hora de você negociar com o cliente. Qual que vai ser o escopo do trabalho? Qual que vai ser o escopo? Que nem o meu envolve uma etapa, por exemplo, de mensuração de resultados, que é uma técnica que eu desenvolvi dentro da minha metodologia que eu ensino para os meus alunos, que isso traz valor para o trabalho realizado. Então isso eu coloco dentro do meu escopo, tá? Então você precisa definir o seu escopo de trabalho. Se você quiser aprender
como é a minha metodologia, participa do workshop para você se inscrever no curso Expert em Perícia, que aí eu ensino tudo de ponta a ponta, tá bom? Leonardo, eu poderia indicar algumas logísticas de perícia? Bom, isso tem lá no meu curso. Porque não adianta assim eu indicar a logística. As logísticas trabalham de uma forma um pouquinho diferente. Não é você vai entrar lá, ligar e falar com alguém e falar, olha, tá, isso aqui. Não. A logística trabalha de uma forma um pouquinho diferente. É sob demanda. Então a logística é que vem até você. Que nem eu tenho duas logísticas que me procuram para contratar os meus alunos. Uma delas eu tenho uma parceria maior, que é a Fábio Proto, e tem um núcleo de perícias que também nos procura, que já me procurou falando, olha, eu posso contratar os seus alunos? Eu, pode, fica à vontade. Então eles contratam os nossos alunos para fazer perícias para eles também. Por que eles contratam os meus alunos? Porque sabe da qualidade do profissional. Sabe que vai fazer um bom trabalho na perícia. Por quê? Porque trabalha segundo a minha metodologia. Então essa é uma das vantagens de ser meu aluno. É ser procurado por logística de perícia. Que nem hoje mesmo eu coloquei lá no nosso grupo de apoio e suporte dos alunos uma demanda para Araguaína, no Tocantins. Não vi nem se teve alguém que se tem alguém da região lá que se candidatou. Então as logísticas vão até você. Não adianta você se aí disparando um monte de coisa para a logística, porque eles não pegam aleatório assim, né? Os meus alunos eu mostro como fazer isso e quando chega para a logística, eles já sabem que é meu aluno. Então, ele já entende que, olha, esse cara aqui tem uma capacitação importante na área, ele vai saber atender o cliente, porque o cliente é cliente da logística. Que nem eu, quando faço perícia aqui para um cliente da logística, eu trato como se fosse o meu cliente, porque na hora da perícia ele é meu cliente indireto. O meu cliente direto é a logística, mas eu trato como se fosse o meu cliente. Por quê? Porque ele é cliente do meu cliente. Então funciona um pouquinho diferente a logística. Não adianta ir no Google, sair pesquisando e mandando coisa aleatória, porque não funciona desse jeito. Estou começando uma consultoria de SST. Posso agregar as perícias no meu hall de serviços? Pode não, você deve. Você vai ter um braço aí de atuação que 87% dos profissionais de segurança do trabalho desconhecem. Logo, 87% das consultorias não atuam. A assistência técnica pericial, ela funciona também como uma porta de entrada para novos clientes, além de fidelizar clientes que possivelmente você já tem aí atuando. Por quê? A grande maioria das empresas não sabe fazer assistência técnica pericial, ok? Trabalham só como demanda. Tá? Então assim, olha, você já faz o meu PGR, o meu LTCAT, o meu PCMSO. Olha, eu tenho uma perícia, você acompanha para mim? Acompanho. Mas o cara não sabe prestar assistência técnica. Ele vai lá acompanhar a perícia só, que é diferente. Ele não tem a técnica para prestar a assistência e gerar resultados. E aí, não gera resultado, o resultado não acontece, perde a perícia, o cara tem que pagar lá a indenização e tal. Ele não gera resultados efetivos. Às vezes a gente perde a perícia, mas você gera resultado efetivo para o cliente. Através de toda a análise que você faz do processo, indicando passivos trabalhistas, condições para o advogado fazer recurso em instâncias superiores, então você gera resultados, mesmo tendo resultados favoráveis. E aí quando você não tem a técnica adequada, você não gera isso, e aí fica numa situação de mal-estar para o cliente, porque você cobrou do cliente, perdeu e não gerou nada. Quando esse cliente tiver outra perícia, ele vai no mercado. Ele não vai mais pedir para você, ele vai no mercado. E aí, se ele pega alguém que saiba fazer assistência técnica pericial,
faça esse serviço de forma profissionalizada, mesmo que perca a perícia, ele vai enxergar tanto valor naquilo que ele vai pegar tudo que ele faz com você ali, todo o serviço que ele faz com você, vai tirar da sua consultoria e vai pôr nessa outra. Então, quando você tem método, você fideliza o cliente que você já tem e você tem uma porta de entrada para novos clientes. Quando você não tem método, não tem técnica, o cliente não volta, o cliente não te indica, o cliente não fica. Então, posso? Não, deve. Mas atue com um método definido. Saiba como gerar resultado para o seu cliente. Tenha um processo de perícias definido dentro do seu negócio. Como é que funciona a comunicação, por exemplo? Você precisa ter isso definido. Como é que funciona a parte comercial? Você precisa ter isso definido. Então, tem os processos definidos dentro do seu negócio e um método para ganhar a perícia. Assim, você vai ter uma solução completa para o seu cliente. Por quê? Porque você vai prestar outros serviços de segurança e a perícia. Além do que, existe um outro ponto que é muito estratégico, você ter a perícia. No caso, a assistência técnica pericial, né? Que é o quê? Quando você vai trabalhar ali para o cliente, você vai fazer um PGR para o cliente, um LTCAT, PCMSO, um laudo de insalubridade, de periculosidade. Você vende esse serviço para o cliente. E depois, você vai vender novamente para este mesmo cliente depois de, normalmente, 12 meses. Então, você vende para o cliente o serviço e você vai receber alguma coisa novamente desse cliente depois de 12 meses. Quando você presta assistência técnica pericial, você muda esse jogo. Por quê? Porque você vende mais para o mesmo cliente. Então, isso te reduz o custo de obtenção do cliente. Quanto é que custa para eu conseguir o meu cliente? Para eu captar o cliente? Quando você vende mais para o mesmo cliente, seu custo de captação do seu cliente cai. Então você recebe ao ano várias vezes do mesmo cliente, se esse cliente tiver várias perícias, é claro. O CAC, exatamente. Então, ter assistência técnica pericial numa consultoria de SST é mandatório. Em breve a gente vai ter uma novidade sobre isso aqui no Perícia Sem Segredo também. Para as consultorias em SST. Aqui o Simone Troina, não sei, desculpa se eu falei errado o seu nome. Além de perder, abre brecha para outros processos, exatamente. Perito enquadra insalubridade em grau máximo, porteiro de hospital abre e fecha a porta. É um absurdo, né? Falei certo, legal, Simone. Show de bola. É um absurdo, né? Insalubridade em grau máximo para porteiro de hospital que abre e fecha a porta. A legislação é muito clara nesse sentido. É isso que eu falo de perito caçador de honorário. Eu não conheço os detalhes do caso, mas insalubridade para agente biológico é só para trabalho e operações em contato permanente com o paciente em isolamento. E isolamento por doença infecto-contagiosa. O que um porteiro de hospital tem em exposição? Não, né? Insalubridade em grau médio. Trabalho em hospitais, serviço de emergência, enfermaria. A norma é muito clara. Aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com o paciente ou que manuseia objeto de uso sem estar esterilizados. Absurdo, né? Então, é o tipo de perito caça honorário. E é como a Simone está comentando aqui, ó. Falta de um perito particular para acompanhar. Exatamente, Simone. Se você tem um perito assistente para acompanhar esse caso, na contestação desse laudo, esse perito vai apanhar tanto. Tecnicamente e legalmente,
que tenha certeza, o juiz vai ficar com vergonha de seguir um laudo pericial como esse. E se seguir, quando chega no Tribunal Regional, na segunda instância, no recurso, isso cai. Não prospera. Derruba totalmente, Simone. Ó, mais um caso de perito caçador de honorário que a importância do assistente técnico é fundamental. Quer ver? Perito que cita o paradigma, mas não descreve o que o paradigma falou no laudo. Porra! Se ele entrevistou um paradigma, citou no laudo pericial, por que ele não descreveu? E a pergunta que eu faço na minha contestação é justamente essa. Confirma o senhor perito que ouviu o fulano de tal durante a diligência pericial? Confirma que o fulano de tal falou A, B, C, D? Por quais motivos o senhor perito não descreveu em seu laudo as informações transmitidas pelo paradigma? Ele que se vira para explicar, meu amigo. Tô nem aí. Porque isso daqui é para caçar honorário. É gente que não trabalha de forma idônea. Se ele quer ter um lado para trabalhar, vai ser assistente técnico. Assistente técnico você escolhe para quem você trabalha. Com o perito da justiça, ele não pode fazer isso. Inclusive, o Código do Processo Civil prevê no artigo 473, parágrafo 3º, que o perito e os assistentes técnicos utilizem de todos os meios necessários para produzir a prova pericial, inclusive ouvindo testemunhas. Agora, se o cara ouve a testemunha e não escreve no laudo o que a testemunha falou, qual é que é? Tá de brincadeira, né? Não dá. A Simone aqui, ó, já quero entrar nessa área. Simone, participa do workshop que eu vou fazer. Dos dias 19 a 25 desse mês agora, eu vou fazer o workshop da Semana do Perito Particular, vou mostrar todo o mercado e depois do workshop, no dia 26, eu abro inscrição para a próxima turma do Expert em Perícia. Entrando nessa turma, no primeiro semestre ainda você já consegue atuar. Perito que coloca a data errada em laudo, que descreve o nome do advogado errado, sendo que era uma advogada. Isso acontece. Assim, eu não vejo isso como grave. O laudo pericial é uma peça, é uma prova do processo. Ela deveria ser feita com o maior cuidado possível. Melhor cuidado possível. Mas o cara errar a data do laudo não traz prejuízo efetivo. Errar o nome do advogado não traz prejuízo efetivo. Então, isso aqui eu nem me apego tanto, sim. Agora, prestar informação inverídica no laudo, o perito pode ser penalizado. Isso está previsto lá no artigo 158 do Código do Processo Civil. O perito que por dolo ou culpa, ou seja, de forma intencional ou não, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao conselho de classe. E eu estou indicando para os meus clientes, quando pega perito mal acabado, mal intencionado, eu estou indicando para os meus clientes usarem o artigo 158 sem dó. Porque não é possível o perito mentir no laudo. Isso é inaceitável. A minha equipe aqui, pressa e Ctrl+C, Ctrl+V, exatamente, né? A Simone, fala aí, guri, vai ficar gravado, estarei em Brasília. Então, Simone, o workshop ele acontece nessa semana e é gravado justamente para você ver no seu melhor horário, tá? Só que chegou no domingo, dia 25, sai do ar todas as aulas, aí você não consegue mais acessar as aulas, tá? Então, as aulas elas são curtas, elas não são longas, tá? E então você vai receber o link de acesso no e-mail que você fizer o seu cadastro lá no workshop, ele acontece numa plataforma exclusiva.
e vai receber no grupo de WhatsApp que você vai entrar quando você fizer a inscrição no workshop, tá? E aí, você está na hora do almoço, você já pode assistir, pegar e assistir ali quando está almoçando, à noite, tá dando ali um tempo e tal, tá descansando alguma coisa, pega e assiste ali, 30 minutos, 40 minutos, você consegue assistir a aula, tá? É bem tranquilo. Porém, só fica disponível até domingo, porque segunda-feira eu abro as inscrições para o curso, né? E quem participar do workshop, Simone, vai ter um baita desconto para se inscrever no curso. Vai ter uma oferta aí super especial, um reconhecimento nosso aos participantes. É através do workshop que eu abro as inscrições para a próxima turma do meu curso. Tá bom? Então participa para você ter as vantagens também. Perito que deixe de responder os quesitos de forma adequada é passível de impugnação? De impugnação e uma impugnação forte. Por quê? Porque ele não seguiu a lei. E aí, assim, a questão que eu faço, a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que um servidor da justiça, porque o perito, quando ele está perito, porque perito é uma função, né, provisória. Ele só é perito enquanto ele está nomeado nos autos, enquanto ele está fazendo o trabalho ali nos autos do processo. Acabou o trabalho dele, acabou, não é mais perito, certo? Mas enquanto ele está perito da justiça, ele é um servidor da justiça. Agora, um servidor da justiça que não segue a lei, como é que funciona isso? Difícil, né? Complicado isso. E por que eu digo a lei? Porque está descrito aqui, ó. Código do Processo Civil, artigo 473, item 4, desculpa. Item 4. O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. E vide item 5 do laudo, respondido na seção 3, isso não é resposta conclusiva. Conclusiva é você responder aquilo que lhe é perguntado. Além disso, no artigo 477, fala o seguinte, parágrafo 2º. O perito do juízo tem o dever de esclarecer pontos sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer uma das partes. Então, se o perito não responde, não esclarece a divergência ou a dúvida, ele não segue a lei. E um perito que não segue a lei não deve ter o seu laudo pericial utilizado para sentenciar o caso. Afinal, o laudo ele é imprestável para a finalidade a que se destina, porque ele não segue a legislação que regulamenta o assunto. É que tem perito que acha que é Deus, que ele faz o que ele quiser, que se exploda. Que se exploda. Só que não é assim, pelo menos não quando ele atua num caso em que eu trabalho ou dos meus alunos. Porque aí ele apanha doído. E apanhar na classe, né? Na técnica e na lei. Ninguém aqui está para falar mal do profissional. A contestação não é do profissional, é do trabalho técnico apresentado. Muitas vezes mal e porcamente apresentado. Eu não tenho rabo preso com ninguém para falar. Então não tem problema nenhum de falar isso. Não tem problema nenhum de falar isso. E é por isso que eu sempre ensino para os meus alunos. Perito a gente contesta, juiz a gente convence. Porque tem perito que você mostra, prova para o cara que o cara está errado. Prova por A mais B, mostra evidência, esfrega na cara. E o cara mantém as conclusões do laudo pericial. Morre abraçado no erro só por conta do raio do ego, de não aceitar que errou, de não ter a humildade de reconhecer o erro. E isso para os advogados é um prato cheio, porque chega na instrução o advogado, aí é sem dó mesmo. Ele pega toda a informação que o assistente técnico levantou, todos os argumentos,
que o assistente técnico levantou e na instrução desce o pau. E aí não é. Aí ele não contesta o trabalho técnico só, ele contesta o profissional também. Aí ele contesta o profissional também. Então, sim, é passível de muita impugnação. Como começo nessa área? Sou novata por aqui. Que legal, parabéns, seja muito bem-vinda. Bom, como começar na área? Se capacitando. Capacitação é o caminho para você atuar em qualquer área, qualquer segmento de atuação, você precisa se capacitar. Não é verdade? Quando o médico pediatra vai trabalhar a criança, ele vai atender a criança, ele faz a especialização em medicina pediátrica, né? Ele se capacita para isso, ok? Quando a pessoa vai atender lá, o médico ginecologista, para atender a mulher, ele precisa se capacitar em ginecologia, né? O obstetra precisa se capacitar, ele já é médico, mas para ser obstetra ele se capacita nisso, ok? Profissional de segurança do trabalho, ele já é um profissional de segurança, mas para ser um perito particular, prestar assistência técnica pericial, ele precisa se capacitar para isso, ok? E para se capacitar, o melhor caminho é se inscrever no workshop que vai acontecer. O workshop é do dia 19 ao dia 25 de fevereiro agora, tá? O link de inscrição está lá na minha bio, é online e gratuito. Por que eu preciso me inscrever, Vagnão? Porque ele não acontece aqui no Instagram nem no YouTube. Ele acontece numa plataforma dedicada ao evento. Nessa plataforma você vai ter um campo para tirar todas as dúvidas. Você vai emitir o seu próprio certificado de participação no evento. Então, mas tem que assistir às aulas completas. Não adianta se inscrever no workshop e não assistir às aulas, né? Então, são 3 aulas rápidas, dinâmicas, fácil, gostoso de assistir, tá? Onde você vai entender como é que funciona todo o mercado. Você vai enxergar se é uma oportunidade para você ou não. E aí, se você entender que é uma oportunidade para você, o próximo caminho é adquirir a capacitação efetiva, para você saber como consegue as perícias, e como ganha as perícias, e como pensa como perito particular. E aí eu recomendo o meu curso, não vou recomendar outro, vou recomendar o meu curso. Por quê? Primeiro eu sei tudo que tem lá dentro, e aí eu garanto que o que tem lá dentro vai te levar do zero a você conseguir as suas primeiras perícias e depois ter um faturamento de 5 a 10 mil reais no mínimo, tá? E por que eu sei que isso acontece? Porque eu já tenho mais de 1.300 alunos. Porque o meu curso é o único certificado pelo MEC, como extensão universitária. E o MEC só certifica cursos como extensão universitária se esse curso dá a capacidade do aluno atuar profissionalmente na área que ele está estudando. E o meu curso dá. E é por isso que ele foi certificado pelo MEC. Tá? Deixa eu pegar aqui o nosso troféuzinho. Deixa eu mostrar aqui, ó. Perito particular certificado, tá vendo? Então, se inscreve no workshop, se você entender que é realmente para você. Se capacita e aí você já consegue começar a atuar. Tá? Inclusive no meu curso existe um plano chamado plano de 90 dias. 90 dias para você já começar a atuar, ter as suas primeiras perícias. Todos conseguem 90 dias? Não, tem gente que não consegue. Cada um tem o seu tempo. Mas ali é um norte para você poder ter essa possibilidade. Tá bom? Então, capacitação. Capacitação é a melhor, é o único, não é o melhor, é o único caminho para você ter sucesso na área de perícias. Porque sem capacitação, você pode até conseguir fazer alguns serviços, mas não vai desempenhar um bom papel e não vai ter sucesso. Ok? O Lima, coloquei nos quesitos que os quesitos fossem respondidos um a um e não com referência a informações narrativas dispostas no corpo do laudo. E ele fez copia e cola no laudo. Sem problema. Lima, assim, ó. Isso assim, ó. Já tô careca de ver. Careca mesmo aqui, ó. Tá faltando até os cabelos. Isso acontece à torta direito. E aí entra a sua forma de fazer a contestação, Lima. De mostrar para o juiz o perito que ele tem, o trabalho de N
que aquele perito está fazendo. Eu muitas vezes faço a contestação, inclusive em vídeo, e coloco na minha contestação escrita, para se o perito quiser ver o meu argumento falado, ele ter essa possibilidade. Então, isso é comum. A minha equipe aqui, trabalhar em espaços confinados, capacitar em NR33 e assim por diante. Exatamente. Vagnão, quando um perito conclui o laudo de insalubridade com base em rótulo de embalagem, sem a FISPIC? Bom, não tem nada que proíba isso, tá? O perito não fez nada de errado. O próprio Código do Processo Civil descreve isso, artigo 473. Parágrafo 3º. Para o desempenho da sua função, o perito e os assistentes podem se valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunho, obtendo informações, solicitando informações que estejam em poder das partes, repartições públicas, instruir o laudo com planilha, planta, mapa, desenho, fotografia ou outro elemento ao esclarecimento, necessário ao esclarecimento do objeto da perícia. Então não tem problema nenhum ele usar rótulo, tá? Assim como você, como assistente técnico, pode utilizar o rótulo do produto para desmentir uma informação falsa que o perito tenha colocado. Eu já fiz isso. O perito utilizou... deixa eu ver se eu acho o nome aqui rapidamente. Pra vocês terem ideia da aberração. Vocês terem ideia da aberração. Deixa eu achar rápido. Romax. Eu vou pegar aqui para falar para vocês. Só abrir aqui. A reclamante utilizava um produto cuja marca do produto é Romax. Romax, produto da marca Romax. O perito, buscando a caracterização, pegou a FISPIC de um outro produto semelhante, mas que a marca é Marox. Romax e Marox. E fez a caracterização com base nessa FISPIC. Por semelhança. Mas por que ele não usou a FISPIC do produto? Por que ele pegou uma com um nome tão parecido? Poderia pegar, é água sanitária, poderia ter pego a Quiboa, que é conhecida aí, né? Então, eu utilizei o rótulo do produto para contestar a informação do perito. Agora eu vou responder para você por que ele pegou essa daí. Além do nome ser muito parecido, o teor de cloro nessa área que ele pegou é quase o triplo da que a reclamante utilizava. E como é que eu provei isso? Pelo rótulo do produto. Então, utilizar o rótulo do produto, o perito não fez nada de errado, está tudo certo. Perito caracteriza agente químico por grau máximo e na sequência declara que não caracteriza. Ficou confuso. Contesta. Boa noite, Vagnão. Como você aconselha o assistente técnico da reclamada a agir quando o reclamante começa a mentir durante a diligência pericial? Bom, eu tenho uma estratégia que eu ensino para os meus alunos, que é utilizar a técnica da timeline, né? Na perícia que eu fiz segunda-feira, eu utilizei essa técnica. A reclamante,
ela começou a falar, não, porque eu entrava em câmara fria, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ela entrava na câmara fria, tanto que ela tinha todos os EPIs na ficha de EPI. Porque eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. E eu fui deixando ela falar. A representante da empresa que está junto comigo, a moça, já se... de tanta mentira que a menina estava falando. Eu falava para ela, calma, tá tranquilo. Quando ela acabou, eu falei, mas vem cá, quanto tempo você fazia tal atividade? E essa atividade? E essa atividade? E essa? Aí eu falei, e essa atividade aqui? Quantas vezes você entrava na câmara para fazer essa atividade? Eu entrava umas 20 vezes. E quanto tempo você ficava lá dentro cada vez que você entrava para fazer essa atividade? De 20 minutos a meia hora. Então significa que você, só para essa atividade, você passava de 8 a 10 horas dentro da câmara. Mas o seu período de trabalho é de 8 horas. Se computar todas as outras, dá 15, 16 horas. Só dentro da câmara. Eu virei pro perito e falei, doutor, desculpa, mas não é verdade. Então, provei para o perito que a reclamante estava mentindo. Sem apresentar um documento. Oh, meu amorzinho aqui, ó, te amo muito, papai. E quebra o pai, né? Também te amo muito, filho. Tenho muito orgulho de você, do criança maravilhosa que você é. Pô, me quebra aí. Aí fica difícil continuar. De supetão assim dá uma quebrada. Esse moleque é muito especial. Bom, voltando. Então assim, sem precisar apresentar um documento, eu demonstrei que a reclamante estava mentindo. Então, tendo as ferramentas adequadas, as técnicas adequadas, você consegue mostrar para o perito que a pessoa está mentindo descaradamente, né? Se você tem evidências, aí você junta com as técnicas e você consegue ser muito mais efetivo nessa demonstração de que a pessoa estava mentindo na perícia, tá? Então, técnica da timeline é uma ótima técnica para isso, que eu ensino para os meus alunos no Expert em Perícia. Wagner, você já atuou como assistente técnico em perícias cujo pedido é aposentadoria especial? O Paulo aqui. Paulo, já atuei no passado, tá? Mas não é meu foco de atuação, nem meu foco de trabalho. Meu foco são as perícias de insalubridade e periculosidade nos pedidos da justiça trabalhista e não justiça previdenciária. Recuperamos o controle aqui. Pode deixar ele, tá tudo bem. Então assim, já atuei, mas aí justiça não existe a justiça previdenciária, né? É tudo justiça trabalhista, mas é a legislação previdenciária, tá? O meu foco agora é só legislação trabalhista e não previdenciária. A ausência de PPR ou PPR não é seguido é motivo para caracterização? Pode ser. O que é o PPR? Programa de Proteção Respiratória. Ok? Ok. O PPR é utilizado pelas empresas para selecionar os equipamentos de proteção respiratória. Ok? Ok. O que a NR15 fala sobre a neutralização da insalubridade? A insalubridade ficará eliminada ou neutralizada, dentre os fatores, com o uso dos EPIs. E quando comprovada a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Se a empresa não fez os testes adequados para fornecer um equipamento de proteção individual, como que ela pode comprovar que não existe o risco à saúde do trabalhador? Se ela não tem regras para a utilização de um EPI, porque não o testou, como é que ela pode comprovar a inexistência de risco à saúde do trabalhador? Então, o PPR pode ser, sim, um motivo para a caracterização. Não ter o PPR ou o PPR não ser seguido. Tá? Tanto que no PPR está previsto lá o fit test, né? Que é aquele teste que você coloca lá
mais antigos, né? Colocam lá o capuzinho, aí tem a entrada de ar aqui na frente, a pessoa coloca a máscara, aí vai lá e borrifa lá um cheirinho, e aí a pessoa não pode sentir aquele odor, ou aquele gosto na boca ali, se ela sentir sinal que aquela máscara não está vedando bem, né? Então não é um EPI adequado para aquele colaborador. Então o PPR garante que o EPI foi testado, mas existem outras formas de testar os EPIs, tá? Não é somente através do PPR. O PPR é um programa legal, tá? Essa é a diferença. A Elaine aqui, sacarose, acho que é sacarose mesmo, Elaine. Acho que é sacarose. E, então o PPR é a forma legal de testar os EPIs, mas existem outras formas, tá bom? Bom, galera, a última, hein? 1h20, tempo limite do Pergunta pro Vagnão agora. Fracionar líquido inflamável em recipiente de 3,6 litros para um de 500 ml é atividade periculosa? O ponto de fulgor é de 54 graus Celsius e fraciona mais ou menos 5 vezes ao dia. Bom, a resposta para essa pergunta é sim e não. Sim e não. Por que sim e não, Vagnão? Porque existe uma previsão legal para caracterização, ok? Está escrito aqui, ó. Não é o fracionamento, e sim enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos em recinto fechado. Área de risco toda a área interna do recinto. A linha M do item 3 do anexo 2 da linha 16, tá? Item 3, anexo 2 da linha 16, a linha M. Então existe essa previsão legal. Porém, quer dizer, quando os peritos caracterizam, é através desse item que eles caracterizam. Porém, quando a gente analisa o item 4 do anexo 2, que é a descaracterização, o item de exceção ali, né, a condição excludente que nós chamamos, fala o seguinte: não caracteriza a periculosidade para fins de percepção do adicional. O manuseio, a armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas, e aí dependendo do líquido inflamável, você pode aí ter de 250 a 450 litros. Então, se você está manuseando esse produto em embalagem certificada, dentro dessas quantidades, não caracteriza. E no item 2 fala o seguinte: o manuseio, a armazenagem e o transporte de recipientes de até 5 litros lacrados na fabricação, contendo líquidos inflamáveis. Não é o caso porque ele não está mais lacrado na fabricação, né? Então, mas é um recipiente de 3,6 litros. Então, assim, no meu entendimento, não caracteriza, tá? Agora precisa entender como são esses recipientes. Se forem recipientes adequados para líquidos inflamáveis certificados, item 4 não é para caracterizar. Se não for, aí fica uma ponta solta do novelo. E aí pode haver a caracterização sim pela linha M. Aliás, a caracterização pela linha M pode haver de qualquer forma, porque tem muitos peritos que parece que eles não sabem que existe o item 4 da anexo 2 na linha 16. Que eles param ali no item 3 e a condição excludente para eles é como algo que não existisse. Simplesmente eles não morrem. Tá? Então, analisa as embalagens, veja se elas são adequadas para líquidos inflamáveis e são certificadas. Se sim, documenta tudo, faça um laudo de periculosidade, documentando tudo, tá? Para que, se houver um pedido judicial em cima disso, você possa se defender de forma efetiva, tá bom? Então, isso é uma das coisas fundamentais que o assistente técnico faz. Então, olha só, que o assistente técnico, ele vai muito além da perícia, muito além. As pessoas estão acostumadas com a perícia, só aquele momento que se reúne todos na mesa e ficam conversando e depois vão fazer uma avaliação qualquer. A atuação do assistente técnico é muito mais ampla. Tem muita coisa na esfera extrajudicial que o assistente técnico faz. Por isso que eu digo que o assistente técnico ele complementa as áreas de atuação do profissional de segurança do trabalho. Porque o profissional de segurança do trabalho, ele atua, ele é ensinado a trabalhar, né, nos cursos de formação em 3 áreas principais, que é o quê? Prevenção de acidentes,
a prevenção da saúde do trabalhador e nas doenças, certo? Na parte das doenças ocupacionais. Então essas são as áreas que ensinam nos cursos de formação. Deixa eu só pegar aqui. Eu falei sobre isso um pouquinho na live de terça-feira, né? Então, ele ajuda no controle das doenças, o profissional de segurança do trabalho, né? Ele é formado para atuar na prevenção da saúde do trabalhador, prevenção dos acidentes e controlar as doenças ocupacionais. Porém, ele não é formado para atuar na esfera judicial e todos os serviços extrajudiciais que estão pendurados nela, na chamada segurança jurídica do negócio. Então, quando o assistente técnico ele atua de forma profissionalizada, ele tem essa visão ampla e restrita da parte técnica da segurança do trabalho, e não da parte prevencionista, ele complementa, ele se torna um profissional completo, porque complementa essas 3 áreas que são ensinadas no curso de formação. E aí você consegue trazer segurança jurídica. Mas laudo de periculosidade é falado no curso de formação. Sim, mas ensina como faz? Não. Você nem sabia que o laudo de periculosidade pode ser usado numa perícia, provavelmente. Por quê? Porque isso não é ensinado nos cursos de formação. Você poderia apresentar isso para o perito para evitar uma caracterização. Você pode fazer um estudo prévio disso, para se houver uma perícia, você ter como se defender. Então, a atuação do assistente técnico, quando atua de forma profissionalizada, é isso que eu defendo, é isso que eu ensino para os meus alunos, ela vai muito além da perícia. Tem todo um rol de atividades extrajudiciais que você pode realizar. Pagar insalubridade sem um programa e medições ambientais de controle e medição depois retirar pode se tornar direito adquirido do funcionário? Não existe direito adquirido, Elaine, porque a insalubridade ela pode ser neutralizada ou eliminada com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente dentro dos limites de tolerância ou com o uso dos EPIs. Se não tem exposição, não tem por que pagar o adicional. Tá? A mesma coisa a periculosidade. Eu já tive atividades, eu tinha uma atividade, uma equipe que quando eu atuava como engenheiro de segurança em uma empresa, eu tinha uma equipe de 300 pessoas que eu atuava ali na empresa. E tinha o pessoal da roçagem, fazia roçagem mecanizada, né, com aquelas roçadeiras costais a gasolina. Todos recebiam periculosidade, porque manuseavam gasolina. Eu, junto com a empresa, estudamos lá a maneira de deixar que apenas um por equipe recebesse. Esse um seria responsável por abastecer todos os equipamentos. Fiz o laudo de periculosidade, por que tinha, por que não tinha direito, procedimento de trabalho, retiramos a periculosidade dos demais. Só ficou um por equipe. Chiaram para caramba. O sindicato veio bater na porta? Veio bater na porta. Tá aqui, amigão, tá explicado. Existem empresas que fazem o quê? Incorpora no salário o valor para não ter chiadeira. Mas não tem o que falar, tá bom? Bom, galera, 1 minuto e 28, extrapolei 8 minutos ainda, hein? O nosso marco temporal aqui é 1 minuto e 20 do Pergunta pro Vagnão. Então, vou encerrando por aqui o Pergunta pro Vagnão de hoje, tá? Aqueles que tiverem dúvidas sobre o workshop da Semana do Perito Particular, sobre o Expert em Perícia, sobre a atuação na área de perícias, prestando assistência técnica pericial, manda um direct para mim que eu vou ter maior orgulho e prazer em responder. Tem vários anúncios nossos aí, pode colocar a pergunta ali no anúncio, tá tudo certo. E aqueles que não acreditam na área, estão marcando bobeira. Tem muita gente que quando vê um anúncio meu falando do workshop, que técnico de segurança pode atuar, dá risadinha, fala besteira. Rindo estão aqueles que aproveitam o mercado
e estão ganhando aí 10, 20, 30, 50 mil por mês. Tá? O resto tá fazendo papel de bobo da corte, ri por nada, parece hiena. Ok? Então é isso, pessoal. Beijo de coração de todos, fiquem com Deus e vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe. Valeu!